Olá, me chamo Moisés Inácio, sou biomédico de formação, sou professor e estou responsável agora pela disciplina de biotecnologia e bioinformática e para facilitar um pouquinho a compreensão dos alunos a respeito das ferramentas, da parte prática da bioinformática, os recursos mais básicos, eu decidi fazer alguns vídeos e o primeiro desses vídeos vai ser a apresentação do NCBI e como que a gente busca uma sequência, seja ela de nucleotídeo, seja ela de proteínas. Eu vou fazer isso de forma breve para tentar ser um pouco mais dinâmico, mas associado a esse conteúdo, associado a esse vídeo, tem um tutorial ensinando passo a passo, cada etapa explicando cada parte da base. Aqui é mais para ajudar aqueles que ainda estão com dificuldade. Vou compartilhar a tela para poder mostrar para vocês, provavelmente já estão vendo aqui. Essa é a carinha do NCBI, né? Aqui está falando, né, que essa versão dele vai passar por atualizações. Ah, o NCBI, na verdade, é o National Center for Biotechnology Information, faz parte da Biblioteca Nacional de Biomedicina dos Estados Unidos, e ele reúne, nasceu ali um pouquinho, no final da década de 80, início da década de 90, e o foco era, na verdade, fazer parte da Biblioteca de Medicina dos Estados Unidos, mas paralelamente a gente teve o início do projeto Genoma Humano, então cresceu-se muito as informações que a gente, assim, cresceu muito as informações, o número de informações e o conteúdo dessas informações que foram produzidas em consequência do projeto Genoma Humano, quantidade de genomas, de proteínas que foram descobertas, e essas informações precisaram ser disponibilizadas e organizadas em bases de dados. Então, muito do que a gente tem hoje a nível de genoma publicado, na verdade, se eu posso estar enganado, mas o que a gente tem hoje, que a plataforma que nós temos hoje, que concentra todas essas informações, é o NCBI. Eu não vou demorar muito aqui, mas do lado, né? Esse aqui é o domínio. Eu falo NCBI porque por vício, né? Mas é NCBI para quem ficar à vontade. Do lado de cá, do lado da tela esquerda, a gente tem o que eles chamam de a lista de recursos que essa plataforma oferece de A a Z. Não vamos nos atentar aqui. Poderíamos clicar em cada uma, porque aqui não são ferramentas, são áreas de ferramentas. Então, eu quero saber o que que o NCBI tem que dá para trabalhar com proteína, o que que ele tem de base de literatura, DNA e RNA. Então, dentro dessas, se você clicar em cada um desses links, você vai entrar e lá dentro de cada uma dessas áreas ali, você vai ter um conjunto de ferramentas. Do lado de cá, faz mais sentido que são os recursos mais usados, né? São os recursos mais populares. Nós temos o PubMed, PubMed muito famoso porque é uma das principais, talvez a mais usada a nível de busca de artigos científicos. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a carinha do PubMed. Se eu coloco aqui Covid-19 vaccine, ele vai buscar para mim todos os artigos associados à base que tem esses dois termos que eu usei, tanto no título como no resumo, quando vocês podem ver aqui. É, E o que que acontece? A gente trabalha, né? Ele deu para mim, para essa busca, 51.682 artigos. Eu posso trabalhar isso aqui a nível de ano, por exemplo, se eu quiser condensar só o ano de 2023 até a presente data, nós teremos 18 mil artigos, então é muita coisa relacionada à vacina com Covid, mas não é esse o nosso foco, fica aí para explorar. É uma ferramenta interessante para quem está construindo revisão, está fazendo TCC ou quem está pensando em investigar algum tema mais específico. Bookshelf é focado em book, né, em livros. O PubMed Central está mais associado à literatura, ensaios clínicos, mais nessa pegada. O Blast é uma ferramenta muito especial de alinhamento de sequência. Pretendo gravar um vídeo também de recurso complementar da disciplina de bioinformática só sobre o Blast. A gente tem a parte de nucleotídeo, né, para baixar genes, genomas. Genomas aqui embaixo é mais preciso. SNP, né, que é polimorfismo de nucleotídeo único. Se a gente quiser buscar alguma variante específica, buscar um gene específico, proteínas, é o PubChem, que é compostos químicos.
No centro, a gente tem, se você tiver interesse em submeter algum dado, fazer download de algum dado, os tutoriais, desenvolver alguma ferramenta, analisar alguns dados ou participar de alguma pesquisa. Vou tentar ser bem objetivo. A minha ideia desse vídeo inicial é gravar um vídeo mostrando como que a gente busca uma sequência de um gene específico. Tem vários outros caminhos. Esse daqui do gene que eu costumo usar, é, eu recomendo porque traz mais informações a respeito daquele gene. O gene escolhido é um gene que não é tão famoso a nível comum, a nível da comunidade, né, externa da universidade, da pesquisa, mas do ponto de vista científico é um gene muito bem estudado, é um gene humano, que é o HLA, é o HLA-E, que faz parte do complexo de HLA, ou AMHC, como alguns conhecem mais frequente, né? Se denomina dessa forma. Mas do que se trata esse gene? Ele faz parte de receptores, dá um produto de um receptor que fica na superfície da célula e está associado com a resposta imunológica. Pedi para o NCBI pesquisar por esse nome, um gene, né? E aí ele já trouxe aqui para mim, como eu falei para vocês, é um gene de humano associado a HLA, ou MHC, isso aqui é o MHC é uma abreviação, então é Major Histocompatibility Complex, é um gene de classe 1, chamado de E, que é o nome que dá o nome do gene, né? HLA-E, que seria o nome do gene. E embaixo a gente tem Homo sapiens. Se eu clico aqui, ele já vai trazer para mim uma série de informações sobre esse gene. Aqui do lado a gente tem uma espécie de sumário com subtítulos que a página é divididas nesses tópicos. O sumário, por exemplo, seria esse resuminho sobre a informação do gene, né? Com nome, aqui falando resumidamente o que essa molécula faz, outros nomes, informações das sequências que foram depositadas, e de cá vocês podem ter uma noção da quantidade de informações que nós temos. O contexto genômico, regiões, transcritos, produto, em que órgão os tecidos esse gene é expresso, informações da literatura, fenótipo, o que a gente tem de variação, relação com HIV, como eu disse antes, é um gene relacionado ao sistema imune. Se tem alguma via química lá pelo PubChem que a gente já tem alguma interações mais precisamente aqui embaixo, informações gerais do genoma, e assim a gente segue. Para começar, no contexto do genoma, o que a gente tem? Primeiro, a localização desse gene, tá? Aqui é uma nomenclatura genética, né? O 6 quer dizer o cromossomo, então esse gene, o HLA, está localizado no cromossomo 6. No braço curto, o P vem de petit, do francês, né? Se fosse no braço longo, ia ser um Q, porque é a letra que vem logo depois no alfabeto. Então, o HLA-E está no cromossomo 6, no braço curto, na região 2, banda 2, subbanda 1. O que esses númerozinhos quer dizer isso? Moisés, não entendi nada. Aqui é só uma referência, tem a ver com genoma estrutural. Pensa, a gente tem mais de 23 mil genes. Então, e o nosso genoma é grande, 3 bilhões de nucleotídeos. Então, a gente precisa saber o endereço daquele gene para eu localizar ele. Isso está muito associado à citogenética, tá? Essas bandas vêm exatamente da citogenética. Mas eu queria que você associasse isso aqui ao endereço da sua casa. Você não mora no bairro tal, na quadra tal, número tal? O gene também tem um endereço para a gente encontrar ele lá no genoma. Exon. Aqui já é o número de exon. Esse gene tem 8 exons. Se a gente baixa mais um pouquinho, esse gráficozinho me mostra meu gene. Aqui é o cromossomo 6. E aí esses outros números estranhos que estão ao redor são genes que estão próximos ali do gene de interesse. Se eu desço mais um pouquinho, isso aqui são os genes em verdinho, são os exons, tá? Como tem variação, é um gene do sistema imune, tem muita mutação. Então, cada trechinho desse representa, cada quadradinho retângulo desse verdinho é um exon, e embaixo aqui em azul a gente tem os introns. Descendo mais um pouquinho, a gente vai ter informações sobre a expressão. Como eu falei para vocês, é um gene que compõe o sistema imune, então está distribuído em vários tecidos. Aqui embaixo, a gente tem informações importantes sobre a atuação desse gene ou publicações recentes. Aqui embaixo, quando a gente vem de gene riffs,
A gente tem artigos que falam mais especificamente da estrutura, da função desse gene. Aqui na parte de fenótipo, a gente tem alguns dados caracterizando qual o impacto desse gene com algumas comorbidades, por exemplo, o risco de desenvolver diabetes tipo 1, cirrose, esquizofrenia. Descendo mais um pouquinho, a gente poderia acessar essas bases de dados aqui, como o DBVA, que aí você clicar, eu não vou fazer isso agora, mas se você clicar nesse link, ele vai te mostrar o número de mutações lá registradas nesse gene. Você pode ver como que esse gene se comporta no Untaused Genome, que é um projeto, um consórcio que sequenciou 100 genomas de etnias diferentes, tentando essa variação. Embaixo a gente tem interações desses genes, e aí estão os artigos associados. Vamos lá na parte da proteína. Aqui mais interações. Aqui é importante falar porque aqui a gente está falando de ontologia, né? Que é o Gene Ontology, ou o termo GO. Da onde vem isso? O termo GO é uma metodologia de caracterização funcional de proteínas com base em sílico, que é essas siglazinhas aqui que estamos dizendo. O termo GO, essa ideia de termo GO vem de onde? Do termo função, processo ou processo biológico e componente. Então, por meio de BLAST, de caracterização, de identificação de presença de domínios na sequência da proteína, a gente consegue correlacionar algumas características funcionais, alguns processos que aquela molécula pode estar associada e a alguns componentes da célula, ou seja, local da célula em que aquele gene, ou na verdade, aquela proteína pode estar associada. Então, função, processo, via ou processo biológico, e componente seria a localização celular. Isso aqui é muito útil quando a gente trabalha com proteínas que não foram caracterizadas, como proteínas hipotéticas ou proteínas putativas. Descendo, a gente chega no ponto em que de fato eu queria focar, que é, aqui a gente tem, ó, a gente tem um genoma de referência, e embaixo a gente tem RNA, mensageiro e proteína. Se a gente clicar nesse link aqui, ele vai mostrar para mim, por exemplo, ele vai mostrar para mim, ele vai abrir uma aba com a sequência correspondente à sequência codificante do gene, ou seja, sequência sem introns, tá? Se eu clicar no arquivo FASTA, ele vai carregar e aí vai mostrar para vocês a sequência codificante desse gene já em formato FASTA. FASTA é quando a sequência inicia, o primeiro caractere da sequência inicia com o sinal de maior. Se eu clicar nesse outro aqui, ó, abrir em outra guia, o que que a gente vai ter? A gente vai ter a sequência da proteína. Olha que interessante, ó. Alpha chain e precursor. Se eu clico de novo em FASTA, ele vai carregar a página e vai apresentar para mim só a sequência em formato FASTA da proteína desse gene. Muito interessante. Daqui você já consegue rodar direto no Blast, a mesma coisa de cá. Beleza? Se vocês quiserem baixar, pode copiar isso aqui e salvar em um bloco de notas. Vocês já teriam, né? Se eu tiver um bloco de nota aqui, eu já teria o meu arquivo em formato FASTA. Então é só vir aqui e salvar como, né? Não vou fazer isso. Mas se você quiser um caminho mais fácil, é só vir aqui, ó, Send to, File, Download, criar file. O que que ele vai fazer? Ele vai criar um arquivo para mim em formato FASTA já direto lá, como vocês podem ver. Eu nomeio ele HLA. Se vocês nunca tiverem assim, no passado aberto um arquivo FASTA, ele vai vir sem extensão nenhuma. Mas como eu já baixei, né, a gente abre com bloco de nota. É um arquivo texto normal, né? Então, senão vocês vão fazer esse mesmo caminho, como vocês podem ver, é a mesma sequência que está aqui, ó. Mesma sequência que está lá, tá? A mesma coisa vale para a sequência do RNA, ou sequência codificante, porque aqui, como vocês estão vendo, não é sequência de RNA, aqui é uma sequência codificante. E aqui embaixo a gente tem a sequência genômica. Qual que é a diferença entre sequência genômica para sequência codificante, Moisés? Sequência genômica do gene, eu vou ter introns. É exatamente a sequência que está no DNA. Logo, vocês podem ver que é uma sequência bem maior em relação àquela sequência que eu falei que era codificante.
Por que que essa sequência é maior? Porque ela possui introns, tá bem? Para baixar, da mesma forma. Você vem aqui, File, ele já está setado ali para baixar em formato FASTA. Beleza? Tá, tem mais coisas aí, Moisés? Tem, mas o foco aqui seria baixar. Moisés, tem como baixar a sequência de outra forma? Tem. Mas eu gosto de ensinar dessa forma porque que você tem certeza que a sequência que você está baixando é de fato do gene de interesse. Você poderia baixar já aqui no início, ó, tá vendo? Ó? A sequência gênica em um formato FASTA já poderia baixar, ou a sequência da proteína, ou as duas se você quiser, ou a sequência do transcrito. Muito mais fácil, né? Mas eu sou professor, eu ensino o caminho das pedras, depois eu ensino o macete. Beleza? Então, espero que eu tenha ajudado com esse vídeo. A ideia era, de fato, focar na sequência, como é que eu obtenho sequência lá no NCBI. E por isso que eu fiz um pouquinho corridinho, focando mais nesse ponto. Qualquer dúvida, depois em aula a gente conversa.